Oi, gente, boa noite, boa noite. Nós começamos um pouquinho só atrasados a nossa live. Nós estávamos aqui organizando os últimos detalhes para que a gente pudesse fazer a melhor live para vocês. Quero desejar as boas-vindas para todos que já estão aqui. Olha, tem a Priscila, tá aqui já, a Edivânia, o Josué. Quem mais que está aqui? Eliane, todos vocês já estão aqui. E olha, eu vou pedir uma coisa para vocês antes da gente começar com o conteúdo. Pega o link dessa live e manda agora nos seus grupos de WhatsApp, posta no teu Facebook, manda para todo mundo. Por quê? Porque hoje não é apenas mais uma live. Hoje nós vamos aqui eu e o pastor Márcio, por falar nisso, pastor, seja muito bem-vindo. Mais uma live juntos, estou muito feliz. A nossa, vamos dizer que a segunda live falando do nosso desafio, né, pastor? Muito boa noite a você, Michele. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Muito feliz de estar aqui, né? Que oportunidade ímpar. E estou contigo, tá? Acho que estamos fazendo aqui tudo para que você tenha a melhor live possível e que você possa experienciar um momento de clarificação das dúvidas. Então, estamos aqui para poder tirar todas as suas dúvidas. Exatamente. Olha, gente, quem aqui que está na nossa live que você já está participando do nosso desafio bíblico? Coloca aqui no chat que eu quero ver. Hoje é nosso primeiro plantão de dúvidas. Por quê? Por que a gente está fazendo esse plantão de dúvida? É muito simples. A gente quer te ajudar a se fortalecer ainda mais, a aprender mais sobre aquilo que vocês já estão vendo no curso ao longo do tempo. Luciana, seja bem-vinda. Manuel, seja muito bem-vindo. Você também. Por quê, gente? Às vezes a gente está fazendo aula. E aí fica aquela dúvida. A gente até pega o contexto geral, mas tem aquele detalhe básico que a gente deixa passar e que a gente só consegue saber quando a gente tem uma live assim cara a cara. Então, o que vai acontecer hoje, tá? Nós vamos começar fazendo um panorama. Vamos focar hoje no livro de Mateus, tá? Com base no nosso curso, o pastor Márcio vai trazer para a gente aqui um resumo sobre esse livro, sobre esse estudo. Depois, algumas perguntas que já chegaram para a gente, nós vamos fazer para o pastor tirar as nossas dúvidas. E no final, você não pode sair antes de acabar, tá? Porque no final nós vamos fazer o sorteio das duas Bíblias. Então, você que está aqui e que já está matriculado no nosso curso, você pode ser um dos ganhadores que vai levar uma Bíblia de estudo que vai chegar na tua casa. Então, assim, você não pode sair dessa live antes que ela acabe, tá bom? Por quê? Até para você saber, vai que foi você o ganhador. Então, aqui, ó, no chat, Josué tá fazendo o nosso desafio, Eli Faustino, Rosângela também, a Priscila também. Beleza. Ó, pessoal, manda aí o link para mais algumas pessoas. Nós estamos agora apenas pelo YouTube. Então, se você puder, encaminha para os seus amigos, fala, olha, vem assistir, a gente vai ter uma aula sobre o livro de Mateus, sobre o estudo de Mateus, e você precisa participar. Bom, para a gente começar já assim com conteúdo. Pastor, vamos ali agora, o senhor que é o nosso mestre dessa live. Qual é a ênfase principal do Evangelho de Mateus? Você consegue trazer aqui para a gente um resumo do panorama do livro de Mateus? A gente está estudando aqui no nosso desafio os evangelhos. Dizem que os evangelhos são os melhores livros da Bíblia. Inclusive, muitas pessoas, quando se convertem, começam a ler a Bíblia pelos evangelhos, né? Já para poder saber um pouquinho mais sobre Jesus. O que você pode trazer para a gente aí de um pouquinho mais de conhecimento focado no livro de Mateus? Michele, obrigado aí, tá, pela deixa. Primeiro, eu queria falar com todos aqueles que estão nos assistindo hoje, né, o porquê do encontro com a palavra.
né? O escritor do Encontro com a Palavra é o pastor Dick Woodward. Aqui no Brasil, a gente tem todo o curso narrado na voz do pastor Edson Bruno. E o objetivo desse estudo é para que você tenha a oportunidade de conhecer mais desse Deus que ama, desse Deus que salva, desse Deus que cura, desse Deus que é fiel, desse Deus que cumpre as suas promessas. Então, tendo isso em mente, o objetivo desse curso é que você tenha uma aplicação devocional. O que é uma aplicação devocional? Prática. De que forma você pode pegar um conhecimento de um escrito de 2000 anos atrás e trazer para a sua vida hoje, agora? Então, baseado nisso, né, antes da gente chegar ali nos evangelhos, tá, Michele? Lembrar que a gente quer extrair conhecimentos práticos e aplicáveis à nossa vida hoje. E para isso, a gente sempre orienta aquelas 3 perguntas. Então, o que é que o texto diz? O que é que ele significa? E o que ele significa para mim? Quando você traz o que significa para mim, é de que forma eu posso pegar esse conhecimento, esse princípio, esse valor e aplicar na minha vida, no meu dia a dia. E dessa forma você vai poder usufruir do melhor que Deus tem para a sua vida. Quando você consegue pegar um ensinamento de 2000 anos atrás, de 3.500 anos atrás, e trazer para a sua realidade hoje. Então, isto posto, né? Depois que eu falei isso, vamos agora entender o que são os evangelhos. É óbvio que, como a Michele já falou, muitos consideram os melhores livros da Bíblia. Mas, além de serem os melhores livros da Bíblia, por que alguém defende essa teoria de melhores livros da Bíblia? Se a gente parar para poder conversar teologia, teologar, a gente vai simplesmente começar a discutir que toda a Bíblia aponta para Jesus. Ótimo. E os evangelhos são as biografias de Jesus. Então, se todos os 66 livros apontam para Jesus e esses 4 falam da vida de Jesus aqui na Terra, por isso chamamos dos melhores livros da Bíblia. Mas, quando a gente fala de biografia, a gente pensa num livro que vai contar toda a vida da pessoa, do momento do seu nascimento até a sua morte. Exatamente. Todos os seus feitos, os seus principais feitos, o que ela realizou de mais importante. Mas no caso dos evangelhos, a gente vai começar a ver que ele tem uma característica bem particular. 2 desses evangelhos não falam nada dos 30 primeiros anos da vida de Jesus, né? Mas, como hoje a gente vai falar de Mateus, Mateus é um dos evangelhos que dá uma pincelada, que dá, né, um gostinho, né? Primeiro, né, da genealogia de Jesus, e depois, né, de algumas poucas referências do seu nascimento, e, enfim, chega na fase adulta da vida de Jesus e passa a focar, né, no seu ministério. E o objetivo do livro de Mateus, ou o principal foco do livro de Mateus, é o reino dos céus. A gente vai ver, Mateus escreve para uma audiência judia, ou seja, ele escreve para os judeus. E dessa forma, ele fala que Jesus é rei. E ele é o rei que veio para cumprir a promessa, o Messias. Então, Jesus é rei e o livro fala sobre o reino dos céus. O que mais, Michele? Pastor, você falou que no livro de Mateus, ele traz para a gente a genealogia, né? E, assim, muitas pessoas, quando chegam na parte da genealogia, acabam pulando, porque é aquele fulano que foi filho de fulano, que casou com não sei quem, que fez não sei o quê. E as pessoas acabam desprezando essa parte. Para você, qual que é a importância e por que a gente tem que parar de pular a parte da genealogia? Porque ali é o comecinho de tudo, né? Então, eu acho muito legal que quando a gente começa a ver a genealogia, a gente começa a se lembrar, peraí, não começou simplesmente quando o anjo visitou Maria e levou para ela. Eu acho linda essa passagem. Ele fala, olha, bem-aventurada, alegra-te muito favorecida, que é aquela visitação tão linda do anjo,
mas a gente vê que começou lá atrás, né, na genealogia, com Abraão, com o início, com o Gênesis, na verdade. Por que é importante a gente não pular a genealogia quando a gente estiver fazendo a nossa leitura e o nosso estudo bíblico? Excelente pergunta, Michele. Na verdade, você está tocando aí em questões importantíssimas para todo aquele que quer conhecer um pouco da Bíblia, de Deus e de Jesus. Então, genealogia, além de ser um registro histórico, o que já serve por si só como uma forma da gente validar o valor histórico das Escrituras, a gente vai ver, né, que quando a gente começa a ver a genealogia de Jesus, a gente vai ver 42 gerações. Então, são 14 de Abraão a Davi, né, mais 14 de Davi até o cativeiro na Babilônia, e mais 14 do cativeiro da Babilônia até o nascimento de Jesus. E tudo isso a gente começa a ver que tudo tem um propósito, até essas 42 gerações. 3 ciclos de 14. Né? E a gente começa a ver como Deus, em sua infinita perfeição, pensa até em coisas que jamais passariam em nossa cabeça, como os ciclos geracionais, para que a gente chegue, né, ao nascimento de Jesus. Mas uma das coisas que eu mais gosto, quando eu paro para poder olhar a genealogia de Jesus, é a forma como Deus usa para honrar personagens que não teriam nenhuma outra conexão a não ser por meio da genealogia. A gente vai ver nomes ali de pessoas que não têm uma relevância bíblica, a gente não tem nenhum livro que vai abordar especificamente essas vidas, essas histórias de vida, mas a gente vê caracteres ou personagens importantíssimos, como é o caso das mulheres na genealogia de Jesus. Sim. Então, isso para mim é fascinante, né? Você pegar, saber que uma prostituta, ela é mencionada, né, na genealogia de Jesus. Então, quem imaginaria, né, que a gente teria Raabe ali na menção na genealogia de Jesus? É inusitado. Até se a gente parar para pensar que dentro da cultura judaica, né, a gente está falando aqui primeiro século, uma cultura judaico-cristã em seu berço de nascimento, mas com toda a tradição judaica de mais de 2000 anos antes, onde a mulher não tinha um valor diante da sociedade, e eis que 2 mulheres figuram ali, né? Então, para mim, além de Raabe ter Ruth, né, na genealogia, então a gente começa a ver que é nessa hora que a gente consegue ver, puxa vida, então aquele livro lá de Ruth não é apenas uma história para poder enriquecer o contexto bíblico. De fato, tem uma conexão intrínseca, né, bem forte com a vinda do nosso Messias. Então, genealogia, gente, é uma forma da gente estar sempre validando a história, da gente estar fazendo as confirmações, né? Quando a pessoa vai fazer uma auditoria, você quer saber se aquela informação que você está lendo condiz com a realidade, ou seja, o que foi executado está de acordo com o que está escrito, e na auditoria aquelas 2 informações têm que bater. Da mesma forma, na Bíblia, a genealogia ela vai arremeter para dados históricos que se validam quando você vê a cronologia da genealogia transcorrendo como foi registrado historicamente. Então, para mim, é sempre uma bênção. E até porque quando a gente chega nessa parte da genealogia de Cristo, mas também às vezes quando a gente está lendo lá o Velho Testamento, que traz bastante isso, a gente começa a entender muitas vezes porque fulano passou por isso, né? Então, Ruth ali ajudou os espias. Você vê que Deus ele sempre vai recompensar aquilo que você faz quando ele te pede, né? Como Paulo nos ensina, né? O nosso trabalho no Senhor ele nunca vai ser vão. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho sobre parábolas. Eu lembro que quando eu me converti, eu não entendia muito porquê das parábolas, mas Jesus ele sempre foi muito didático, né? Assim, Jesus mestre. Eu acho que eu fico imaginando, eu lembro quando eu estava em Israel, eu ficava olhando e falando, imagina Jesus andando por essas ruas e ensinando, né? Quando a palavra menciona que ele sentava, as pessoas sentavam em volta para ouvir o que ele tinha para ensinar. Acho que
Nossa, eu fico pensando na passagem de Marta e Maria, Maria ela sentada assim, ouvindo o que o mestre tinha para dizer. Pastor, como que você acredita que hoje a gente lendo as parábolas, né, que trazem muitos ensinamentos e que é uma forma até mais didática da gente entender os princípios, né, os princípios espirituais, aquilo que Jesus quer nos ensinar. É possível a gente aplicar na nossa vida no dia de hoje, né? Porque como o nosso estudo ele é muito focado para que as pessoas tenham uma aplicação prática da palavra, né? Não é só para você estudar, gente, e depois você fechar o seu caderno, a tua Bíblia e esqueceu. Não, é para você terminar de estudar e se daqui 2 dias você passar por alguma situação que tem a ver com aquilo que você estudou, você possa aplicar aquilo. Como é que a gente pode aplicar as parábolas na nossa vida nos dias de hoje? Michele, uma das coisas sobre a Bíblia que mais me fascina é que eu diria que é um livro atemporal. Ou seja, em qualquer momento da humanidade, né, no passado remoto até os dias de hoje, você vai extrair conhecimentos vivos, totalmente atualizados e aplicáveis à nossa realidade. Então, para mim, isso é fascinante. E se a gente parar para pensar, parábola, né, a palavra grega que originou o termo parábola é parabolos. Bolos, lançar, para, ao longo de, ou seja, ao lado de. Então, basicamente, você está fazendo uma ilustração comparativa para trazer um ensinamento. Legal. E a gente sabe que Jesus, ele tinha por hábito falar por meio de parábolas, porque ele mesmo dizia que nem todos entenderiam o que ele tinha para falar, mas aqueles que ele escolheu entenderiam perfeitamente a mensagem que ele queria entregar. Então, meu irmão, então, minha irmã, você que está hoje nos assistindo, saiba que se você consegue ler uma parábola na Bíblia e extrair conhecimento prático para aplicar em sua vida, tenha certeza que você faz parte dos planos do Senhor. Uau. Você é parte do povo escolhido. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Assim diz a palavra do Senhor. Então, quando eu pego parábolas, às vezes simples, parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? Quantos de nós consegue se associar com aquele filho pródigo? Que se tivesse a oportunidade de usufruir das riquezas do pai aqui na terra, o faria até exauri-las. Aí chega um ponto em que, não tendo mais nada, ou seja, chegando no fundo do poço, eis que nos vem um choque de realidade. Puxa vida, se eu tivesse debaixo do jugo do meu pai, eu estaria em melhor condição do que estou hoje. Exatamente. Eu me comparo com essa história, porque quantas vezes eu achei que poderia fazer o que queria e tomei diversas decisões e terminei no fundo do poço. Mas, pela misericórdia e pela graça de Deus, a gente sabe que tem um pai que está sempre de braços abertos para nos recepcionar com festa, não importando o que fizemos. Uma das coisas que a gente vai aprender no estudo do Encontro com a Palavra é que Deus, ele se lembra que somos pecadores, mas ele se esquece do nosso pecado quando nós nos arrependemos e entregamos no pés da cruz. Lindo demais. Então, essas parábolas, elas têm aplicação viva para as nossas vidas hoje. Então, meu irmão e minha irmã, não percam essa oportunidade. Mas é muito importante o que você falou, Michele, porque se nós não nos comprometermos a conhecer desse Deus que ama, desse Deus que corrige, desse Deus que direciona, como é que a gente espera amadurecer na nossa fé? Como é que a gente espera gozar das suas benesses, da sua graça, da sua misericórdia, se somos desconhecidos dele? Por isso que é tão importante nos comprometermos, nos disciplinarmos e nos dedicarmos a aprender da palavra. É verdade. Gente, olha, quem está aqui assistindo, se tiver alguma dúvida sobre o livro de Mateus, coloca aqui no chat que a gente daqui a pouquinho, a gente vai começar a tirar as dúvidas. Vou falar aqui sobre um capítulo em especial de Mateus, que é Mateus 6. Mateus 6, eu acho que, como o senhor falou, a Bíblia é extremamente atemporal, mas Mateus 6, eu acho que é muito certeiro, né? Porque ele começa ali, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, que
que, sabe que às vezes eu fico pensando, né? As pessoas falam assim, eu não consigo ter uma vida de oração, é difícil orar. Mas se a gente fizesse a oração do Pai Nosso uma vez por dia, a gente já estaria fazendo uma oração muito completa, porque foi a oração que Jesus nos ensinou, né? E nesse capítulo ele vai falando sobre a ansiedade. Eu tinha uma Bíblia que ficava escrito assim: a ansiosa solicitude pela Bíblia, ou pela vida. E ali vai falando muito sobre as nossas preocupações, né? As nossas preocupações, se eu vou ter roupa para vestir, se eu vou ter o que comer, se tudo, né? E ali Jesus nos dá uma bela lição. Olha, se as aves não ficam sem, quem dirá vocês, homens de pequena fé, né? E ele vai falando, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Basta para cada dia o teu próprio mal. Pastor, o que eu quero que você traga para a gente sobre essa parte é a questão do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque eu sei que muitas pessoas leem isso. Eu tive um discípulo há muitos anos que ele falava assim para mim: pastora, eu não consigo entender isso, eu não consigo aplicar. E esse é o meu versículo preferido da Bíblia. Eu tenho ele até aqui no meu corpo, porque eu amo muito esse versículo. E ele falava: eu não consigo compreender, eu não consigo aplicar. Como que de uma forma prática, quem está nos assistindo pode entender e praticar o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Porque eu falo por mim, quando a gente entende o princípio disso, é muito mais difícil você ter medo que Deus não te supra, que Deus não cuide de você, que Deus não esteja olhando por você. Excelente ponto, Michele. Acho que até você poderia até ser melhor para responder essa pergunta, mas vamos lá. Você me colocou aqui no corner, né? Essa passagem, eu acho ela fantástica, mas eu lhe digo que tem algumas passagens na Bíblia, por causa da sua possibilidade de dupla interpretação, que a gente tem que ter o triplo de cautela para poder endereçar esse tipo de passagem. Porque, na verdade, se a gente não está ainda num degrau de maturidade, de entendimento da palavra, de busca, né, do Senhor, não temos um relacionamento íntimo com o Senhor, ao ponto de entendemos o que quer dizer com isso, a gente vai buscar uma graça barata. Sim. E não é esse o objetivo dessa passagem. Né? Essa aqui não é uma passagem de barganha, porque eu já ouvi muitas vezes pessoas se colocarem nessa posição de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para barganhar, né? Porque isso aí é um verso que aborda causa e consequência. Sim. Né? Ele lista uma série de coisas e fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Ótimo. Então, causa e consequência. Então, o que é que eu queria que todos vocês que estão nos assistindo hoje prestassem atenção no que eu vou falar. Quando a gente fala de valores e princípios associados ao reino de Deus, a gente está falando de valores absolutos. Então, quando Jesus esteve aqui em sua passagem, que valores a gente viu na vida de Jesus? Quais são as suas disciplinas espirituais? Então, a gente começa a entender o seguinte: a minha vida eterna, que é no reino espiritual, ela tem mais valor do que a minha vida terrena nesse corpo físico. O invisível, o que eu não vejo, ele tem mais valor do que o que eu vejo. Sim. Tem passagens que a gente vai ver que a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um peso de muita glória na eternidade. Então, a gente começa a ver que os princípios do reino dos céus, os princípios do reino de Deus, eles são eternos, são valores imutáveis, são valores absolutos. E é isso que ele fala. Quando fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos falando de quê? Primeiro, de valores imutáveis, valores eternos.
a sua justiça. Nós só temos justiça por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós só somos justos em Cristo Jesus. Sem ele, nós somos trapos de imundícia. Então, não usemos esse tipo de verso, esse tipo de passagem de tamanha profundidade para simplesmente querermos barganhar com Deus como se tivéssemos direito de cobrá-lo alguma coisa. Então, essa para mim é a grande lição. E uma das palavras que eu gosto muito, né, é a palavra confessar. Né? Nós temos que confessar, né, que cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, que o seu sacrifício pagou o preço do nosso pecado e que nos comprou a vida eterna. Confessar, homologueio, ou seja, a palavra grega, que nada mais é do que falar o mesmo que. Se a gente falar, poxa, o que é falar o mesmo que? Então, o que é esse homologueio? O que é confessar? Falar a mesma coisa, falar o mesmo que Jesus. É isso que é o confessar. Então, quando a gente pega essa parte dos princípios, dos valores do reino, e a gente confessa, a gente fala a mesma coisa que Jesus falaria, que ele fala e que vai falar para todo sempre, a gente confessa, a gente homologa, a gente valida todos esses princípios e fruto disso, né, quando confessamos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para poder nos perdoar. Então, a gente começa a ver que tudo tem uma ligação. Então, Michel, é muita coisa, né, num verso só, mas eu agradeço aí pela oportunidade de estar compartilhando, porque eu sei que é de grande valor para todos nós. E, Michele, eu só queria aproveitar porque eu vi surgiu uma pergunta aqui, né? Eu já vi que o pessoal está estudando, tá? Estou estudando, estou gostando. Na página 64 da apostila, o discípulo Judas era irmão de Jesus. Rapaz, eu gostei. Que detalhista, demais, né, pastor? Na página 64 da primeira apostila. Não, de fato, dá para ver que o pessoal está estudando. Então, a gente tem que ter alguns cuidados com terminologia. Eu vou só aproveitar aqui para já responder essa pergunta. Por quê? O fato de se chamar Judas, e uma das coisas que o Dick Woodward falou no seu estudo, é que Judas seria um nome muito comum naquela era judaico-cristã do primeiro século. Ou seja, não sei, no Brasil, um João, né, ou de repente Marcos, nomes muito comuns na época. E a gente tem o chamado o apóstolo Judas, que é o que traiu a Jesus, né? E nós temos discípulos que se chamavam Judas. Dentre eles, um deles é o irmão, o meio-irmão de Jesus. Se a gente pegar algumas passagens, a gente vai ver que Maria e os irmãos de Jesus foram chamar por ele. Sim. Dentre eles estava Judas. E esse mesmo Judas, supõe-se, né, a evidência histórica aponta que, após a ressurreição, Jesus teve um encontro com Judas, esse seu meio-irmão, e ele se torna um dos líderes da igreja do primeiro século, ali em Jerusalém. Então, não nos confundamos. Aqui não estamos falando do Judas que traiu a Jesus, Judas Iscariote, mas de um discípulo que acontece que era meio-irmão de Jesus. Então, espero que eu tenha respondido aqui a dúvida do irmão. E muito contente de ver que as pessoas estão estudando, viu, minha irmã? Olha, eu também. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, duas sobre a oração do Pai Nosso, então já vou colocar de uma vez. A primeira é: se a oração do Pai Nosso vale para os nossos dias de hoje, e por que a oração do Pai Nosso em Mateus é diferente da registrada em Lucas? Eu gosto quando as pessoas perguntam de diferenças, porque quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu procurei fazer era achar justamente essas divergências, né? Essas contradições, era o que eu procurava na época. Mas, quando eu comecei a estudar a palavra e comecei a entender um pouco mais das escrituras, eu entendi que é muito simples de entender essas variantes ou variações. Por quê? Eu tenho um grupo de amigos que são próximos como irmãos, que a gente praticamente cresceu juntos, somos em 5. E a gente, assim, fez muita arte, né? A gente, desde adolescente, fez muita arte, tivemos muitas histórias juntos. Mas se você perguntasse a cada um de nós para narrar um evento,
você ia ouvir 5 perspectivas diferentes de uma mesma história. Então, quando a gente vê essas variações, a gente tem que entender quem é que está escrevendo, né? Qual é o background dessa pessoa? Qual é a perspectiva que essa pessoa está tentando trazer e qual é o foco daquele livro? Então, quando a gente começa a ver essas pequenas distinções, a gente vai ver que não tem contradição. São apenas variações, perspectivas, pontos de vista diferentes, mas de uma mesma história verdadeira. Ótimo. Eu só não lembrei da outra pergunta. Se a oração do Pai Nosso vale para os dias de hoje. Com toda certeza, com toda certeza. Uma das coisas que eu mais gosto é como a gente começa o Pai Nosso. Primeiro porque é uma maneira que a gente tem de começar colocando Deus no seu devido lugar. Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, primeiro, ele tem autoridade de Pai sobre nós e ele está acima de nós, ele está nas regiões celestiais. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado, ou seja, você fala que ele é santo, ele é separado, ele é imaculado. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim, gente, quantas vezes eu quero alguma coisa que eu sei que é a minha vontade carnal, mas eu me contento em saber que o que eu estou fazendo está no centro da vontade do Pai, porque maior é a vontade dele do que a minha. Melhores e mais perfeitos são os seus planos do que os meus. Então, não tem uma parte dessa oração que eu não consiga aplicar em minha vida hoje. Então, eu diria que, ainda hoje, né, ela é muito aplicável na vida de todos nós. Precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos aplicar a regra de ouro em nossa vida, né? Então, como não dizer que ela é não só atual, mas que deveria ser um alicerce para a nossa vida de oração? É verdade. Agora eu vou pegar umas perguntas daqui que a gente já tinha preparado. Vamos falar sobre as bem-aventuranças. Por que que é importante a gente estudar e aprender sobre as bem-aventuranças? Michele, bem-aventuranças, né? Então, eu acho que todo mundo, quando a pessoa, dependendo da sua história de vida, você procura conhecer alguma coisa desse mundo espiritual, no sentido de entender o que é, além do que a gente pode ver, que interfere em nossas vidas. E muita gente vem atrás de uma simples receita, né? O que é que eu posso fazer para gozar de uma bênção, de uma benesse, de algo positivo em minha vida? E, assim, eu não aconselho ninguém vir a Bíblia, vir a Jesus com esse tipo de mentalidade ou de abordagem. Mas as bem-aventuranças é quase que uma receita para o seu caráter, para a sua personalidade. O que é que você pode fazer para se alinhar com os propósitos de Deus para a sua vida? Então, eu vejo uma receita aí que, assim, apesar de serem poucas frases, a profundidade do que é dito ali, em mim, ela me constrange, porque eu sei que eu não tenho todas aquelas qualidades, né? Então, quando a gente para pensar, tanto nas bem-aventuranças como nos frutos do Espírito, são duas matérias que, assim, a gente tem que literalmente orar a Deus e pedir a misericórdia para que a gente possa ser trabalhado pelas próprias mãos do Senhor para que a gente consiga exercitar tais disciplinas. É verdade. Eu estou vendo aqui uma pergunta que chamou minha atenção, Michele. Quero aproveitar aqui que a Luciana Moura perguntou qual é a melhor tradução para estudar a Bíblia. E Luciana Moura, minha irmã, deixa eu te falar, a melhor tradução para estudar a Bíblia é aquela que você vai compreender. Por quê? A gente tem que entender que a palavra, os escritos originais da Bíblia, tanto em hebreu, mas no caso do Novo Testamento em grego, ela passou por diversos processos de tradução, mas sem perder, né, a legitimidade. Então, a gente tem a Septuaginta, que foi a tradução para o latim, a gente tem, posteriormente, traduções para o inglês, mas nada disso importa. O que importa é uma linguagem que você consiga compreender a mensagem.
Isso é que é importante. É verdade. À medida que você se sente confortável com o tipo de linguagem que tem na Bíblia, você vai começar a buscar ferramentas adicionais para enriquecer o seu estudo, concordâncias, dicionários, comentários e por aí vai. Mas a linguagem da Bíblia tem que ser aquela que você entenda melhor a mensagem. Vai ter gente que vai usar a ARC, gente que vai usar ARA, tem gente que vai usar NVI, tem gente que vai usar NTLH. Então, assim, fica a seu critério. O importante é você escolher um tipo de linguagem que você consiga compreender a mensagem da Bíblia. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Williams. Esse Jacó, pai de José, esposo de Maria, mãe de Jesus, é o mesmo que foi para o Egito? Você repete, por favor, Michele, porque eu estou vendo aqui que o José Olímpio ele corrigiu a pergunta dele. E a questão dos nomes, Judas Tadeu, né? Judas Tadeu não era o irmão de Jesus. Então, se está na apostila, depois a gente vai fazer a devida correção, tá bom? Judas Tadeu, quando o Dick Woodward, ele aborda os 12 discípulos, a escolha dos 12, ele categoriza, né? Ele vai lá para os 4 pescadores, que eram dois pares de irmãos, né? André e Pedro, Tiago e João. E depois ele fala que tem alguns nomes que têm pares. Um deles é Judas. Judas Iscariotes e Judas Tadeu. Mas Judas Tadeu não era o irmão de Jesus. Ele é um dos 12 que andou com Jesus, mas ele não é o irmão de Jesus. A história do irmão de Jesus, como eu falei, a gente vai ver posteriormente que, após a sua ressurreição, Jesus aparece para Judas e pressupõe-se que, a partir dali, ele se converteu, ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém e se tornou um grande nome entre os cristãos do primeiro século. Mas não é o Judas Tadeu que andou com Jesus dentre os 12. Tá. Aí a outra pergunta é se Jacó, ele colocou assim, esse Jacó, pai de José, esposo de Maria, mãe de Jesus, é o mesmo que foi para o Egito? Não. Aí a gente vai voltar lá na genealogia, né? Então a gente vai lembrar que são 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio babilônico, mais 14 gerações até o nascimento de Jesus. Lembrando que Jacó também, né, era um nome hebreu e acontece que o nome do pai de José era Jacó, mas não é o Jacó que foi para o Egito, né? E ele foi para o Egito após José se tornar governador do Egito. Então, repare que dá para entender de onde está vindo a confusão, mas Sim. São histórias diferentes, em tempos diferentes, né? Então, a cronologia, a genealogia nos ajuda a entender que são pessoas totalmente distintas, apesar dos mesmos nomes. Ótimo. Gente, lembrar sempre que, como acontece nos dias de hoje, várias pessoas com nomes parecidos, com nomes iguais, com histórias diferentes. Por isso é importante a gente entender essa história. Pastor, vamos falar agora sobre o Sermão do Monte, porque é um dos pontos fortes, né, de Mateus, dos discursos de Jesus. A pergunta que nós colocamos aqui é: por que o Sermão do Monte é um dos discursos mais importantes de Jesus? Bom, primeiramente, ele é o maior discurso registrado em toda a Bíblia, né? Em todos os evangelhos de Jesus, é o Sermão do Monte. Então, a gente começa ao final do capítulo 4 de Mateus e vai até o capítulo 7 ou 8. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que o Sermão do Monte, muita gente identifica como se fosse uma síntese de todos os princípios e verdades bíblicas num sermão proferido por Jesus. Então, é de extrema importância e relevância que a gente conheça o Sermão do Monte, que a gente saiba o que a gente vai achar ali no Sermão do Monte, princípios, valores, ensinamentos para nossas vidas, princípios que estão associados com o reino dos céus, o reino de Deus. Então, é de extrema importância. Inclusive, temos um curso que foca exclusivamente no Sermão do Monte. Exatamente. São 22 lições e, garantidamente, você pode ser abençoado fazendo esse curso também.
Então, não deixe de estudar o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças estão dentro do Sermão do Monte, né? E dentre outros ensinamentos, a gente vai ver verdades ali absolutas que são aplicáveis à nossa vida em todo o tempo. Ótimo. Ó, uma pergunta agora sobre o ECAP chegou aqui. O Sudinel da Cruz. O ECAP já alcançou quantos países com seus excelentes cursos? Excelente pergunta. O ECAP é a versão em português do que originalmente era chamado Mini Bible College. Hoje, a gente tem esse conteúdo em 60 línguas diferentes. Estamos presentes em mais de 100 países. Então, de fato, o objetivo do Dick Woodward, quando ele criou esse conteúdo, era tornar essa linguagem... eu não gosto de falar que é uma linguagem complicada, né, mas uma linguagem muito elaborada, transformá-la em conteúdo acessível para todos. Então, pela graça de Deus, a gente hoje está em mais de 100 países e o conteúdo está traduzido em 60 línguas. É demais, olha. E só com o nosso desafio bíblico, a gente já está em mais de 700 novos alunos. E, assim, é uma revolução, né? Porque 700 pessoas que se levantaram para colocar como prioridade na vida delas esse estudo. Você que está aqui nessa live com a gente, entenda o seguinte, que não é só você se matricular, você precisa de fato estudar, como muitos aqui que claramente deixaram assim para a gente que estão estudando. Então, tenha essa disciplina, né, de você separar o teu tempo, de você ler a Bíblia, de você estudar, de você se aprofundar, porque, olha, é como o pastor falou aqui, tem coisas que são mais importantes do que a nossa vida terrena. Aquilo que você não vê é mais importante. A tua vida espiritual. A gente tem que viver a nossa vida se lembrando que muito em breve Jesus vai voltar. E nós precisamos estar prontos para essa volta. Né? A gente tem que estar ali pronto. É por isso, quando o pastor fala essa questão dos princípios bíblicos, da gente confessar aquilo que Jesus disse e praticar, não é que você não. A gente é pecador, mas é você ter a consciência de a cada dia você quer viver mais limpo, cada dia você quer ter mais integridade, cada dia você quer ter mais tempo e ser mais parecido com Jesus, e esse é o nosso objetivo. Não caia nessa de, depois eu faço, deixa para amanhã. Não. Você não sabe. Lembra da parábola das 10 virgens? Olha, se você ler os evangelhos, você vai saber dessa parábola. Você tem que estar pronto, porque você não sabe o dia nem a hora que o noivo vem. Então, se a gente não se preparar agora, e se a gente não criar essa consciência, né, do quão é importante, ó, bastante aqui comentando, falando que tem sido uma bênção. E é isso, e olha, eu quero fazer algo aqui com vocês. Vocês que estão gostando e que já está sendo muito importante para vocês esses aprendizados, convida um amigo seu para estudar também. Manda o link lá do site de inscrição, fala, vem estudar comigo, né? A gente pode separar um dia para estudar juntos. Tem sido tão bom para mim, né? Tem sido tão interessante. Eu quero você comigo. Por quê? Porque, gente, é uma das formas de você evangelizar. A gente tem um ID para cumprir. Então, que tal você já cumpriu o ID, falar da palavra, já fazer a pessoa conhecer mais de Jesus, entregar a vida para Jesus? Olha o teu galardão aí. O nosso trabalho do Senhor não é vão. Pastor, tem mais alguma coisa que você acha que é importante a gente destacar sobre esse estudo do livro de Mateus? Só para poder deixar bem claro, e vocês vão ver, quem já fez essas 3 primeiras lições, vocês vão conseguir identificar que ela é uma introdução genérica aos evangelhos. Ele ainda não começa a abordar o livro de Mateus, só na terceira lição a gente começa a abordar. E uma das coisas que vocês talvez passem um pouco batido é quando ele fala um pouco dos evangelhos sinópticos, né? E essa questão acho que é muito importante deixar bem claro aqui. Existem diversas correntes teológicas que defendem que Marcos foi escrito primeiro, e a partir de Marcos, Mateus e Lucas abordaram ou enriqueceram o conteúdo de Marcos.
mas o importante é que a gente vai ver que no Encontro com a Palavra, quando ele fala de introdução aos evangelhos, ele vai abordar Mateus e depois a gente só vai ter lições sobre Lucas e João. E por que que isso vai acontecer? Porque estudando Mateus e estudando Lucas, você cobre mais do que 97% do evangelho de Marcos. Então, consequentemente, você não vai perder nada em riqueza de conteúdo estudando o livro de Mateus e de Lucas. Mas isso não quer dizer que, por sua própria iniciativa, você não queira ir lá e estudar o livro de Marcos. Exatamente. É sempre enriquecedor. E se você tem uma concordância, você vai ver que a concordância vai mostrar que aquele verso que você está lendo em Mateus, com qual versículo de Marcos ele se associa. Ou, se você estiver lendo Lucas, com qual versículo de Marcos ele se associa. E dessa forma, vocês vão aprender, né, ao final do estudo, que só temos 2 passagens que constam nos 4 evangelhos. E aí eu vou deixar para vocês descobrirem quais são essas 2 passagens. Então, gente, vocês vão ter que estudar para vocês aprenderem. A gente já está chegando ao fim da nossa live. Eu vou fazer a última pergunta aqui da Edivânia, porque a gente ainda tem o nosso sorteio. Olha lá, ó, só falta uma Bíblia de estudo. Olha, já já o sorteio da Bíblia de estudo. Quem sabe você não é o ganhador. Pastora Edivânia perguntou: gostaria de saber se Jesus bebeu bebidas fortes. Mateus 11:19. Minha irmã, esse tipo de pergunta, foi o que eu falei um pouco antes. Eu tenho uma preocupação com essas perguntas, porque elas podem gerar mais confusão do que trazer esclarecimento. Exatamente. Então, termina que existem, eu vou falar especulações, tá? Porque não existem registros sobre o assunto, mas alguns defendem que Jesus só bebia o chamado vinho novo, que é o vinho pouco fermentado, que não tem teor alcoólico. Mas não existe evidência desse tipo de afirmação. O que a gente sabe é que o vinho era uma bebida comum nas refeições, mas óbvio que ninguém ia tomar uma garrafa de vinho acompanhando uma refeição. Exatamente. Então, é uma questão de práticas e costumes judaico-cristãs. O vinho era a bebida que acompanhava a principal refeição deles, mas também tinha água. Então, é difícil para mim, porque em diversas vezes Jesus compartilha pão e vinho. Daí a gente querer dizer, né, para, de repente, defender algum ponto teológico, denominacional, que a gente acredita, dizer que aquele vinho era vinho novo, não existe evidência desse tipo de afirmação. Então, como meu objetivo aqui não é causar nenhum tipo de discussão teológica ou algum tipo de dissensão entre crenças ou tradicionais, culturais, costumeiras ou denominacionais, eu sugiro que seria um excelente ponto para você estar investigando e tirar as suas próprias conclusões. Mas a palavra diz que Jesus compartilha o pão e compartilhava o vinho. Depois, você pode compartilhar conosco o que é que você descobriu acerca do assunto. Isso, aí você manda lá no nosso Instagram, no nosso direct, para a gente saber. Bom, vamos chegando ao fim do nosso plantão de dúvidas, das nossas explicações. Foi uma aula e tanto com princípios espirituais profundos, verdades espirituais. Gente, a Bíblia é o livro mais valioso que existe. Não tem um livro que te traga mais conhecimento do que a Bíblia. Não tem um livro que te ensine melhor como viver a tua vida do que a Bíblia. Então, nós incentivamos vocês. Olha, se vocês olharem lá no nosso Instagram, quem não está seguindo, vai lá no Instagram daqui a pouco, underline encontro com a palavra. Se a nossa equipe puder colocar o link do Instagram direto aqui no chat, para quem ainda não seguiu, você tem que nos seguir lá, porque todo dia a gente está colocando a nossa leitura diária. Porque, é claro, junto com o desafio do estudo, você precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque você vai se ambientar melhor, tem respostas de oração que Deus vai te dar quando você lê a Bíblia. Ai, Michele, mas Deus não fala comigo. Começa a ler a Bíblia para você ver se ele não vai falar.
Não é, pastor? Começa a ler a Bíblia para ver se você não vai ter revelação. Então, gente, muitas vezes o que falta da gente é a nossa proatividade em buscar, em ler. Aqui, não sei se eu vou falar o seu nome certo, tá? Heathcliff, ele colocou aqui que ele tem acordado mais cedo para poder estudar e que tem sido uma bênção acordar com Jesus. É isso, é sobre isso. É sobre você dar prioridade àquilo que é importante. Então, a gente sabe que os dias eles são corridos, muito trabalho, filho, marido, muitas coisas para fazer. Mas acorda meia hora mais cedo para você ter o seu tempo com Deus, ou dorme meia hora mais tarde, ou pega o teu horário de almoço, come e depois já faça o teu estudo. Por quê? Porque aí você vai conseguir, com essa prioridade que você vai dar, né, ao Senhor, eu tenho certeza que você vai viver muitas experiências com Deus. Pastor, eu quero te agradecer. É sempre um prazer estar com o senhor de verdade. Eu amo as nossas lives porque eu aprendo muito, muito mesmo. Para mim, é assim, é uma aula mesmo, é como se fosse um culto, é um momento tão especial. Eu queria que antes de você ir embora pra gente, e já já, galera, tem um sorteio, não vai embora ainda não. Eu queria que, primeiro, que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está aqui, que você orasse por nós também antes da gente fazer esse sorteio. E é claro, já deixo o convite, porque daqui a um tempinho vamos fazer mais um plantão de dúvidas, porque já vimos aqui que o pessoal gosta de estudar, então a gente vai se empenhar para trazer mais conteúdo e mais estudo para vocês. Michele, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Para mim também é sempre uma bênção estar aqui com você. É uma oportunidade ímpar da gente compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprende da palavra. E uma mensagem que eu queria que vocês todos tivessem, assim, Michele, você já deu o recado. Muita gente, às vezes, vem para mim e fala assim, mas Deus não fala comigo. E você foi no ponto-chave. Comigo, Deus fala por meio da sua palavra. Às vezes, Deus me dá sonhos, às vezes, Deus me dá revelação, mas a maneira mais comum de Deus falar comigo é por meio da sua palavra. Se você parar para pensar, a palavra nos diz que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é imutável. Então, ao ler as Escrituras, a gente vai ver que ela também nos revela que não há nada de novo debaixo dos céus. É verdade. Então, os padrões se repetem. Quando a gente tem um olhar espiritual, crítico, focado no Senhor, a gente vai ver que Deus fala claramente conosco em diversas situações. Mas, às vezes, quando a gente não tem essa intimidade, quando a gente não tem esse relacionamento com Deus, a gente não ouve. Então, leia a palavra, estude a palavra, tenha esse encontro diário com a palavra. Tenho certeza que você vai ser abençoado, edificado e a sua vida vai ser transformada. Por quê? Porque assim diz a palavra. E a palavra é a verdade. Então, eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado pelos comentários, pelas dúvidas, pelas questões levantadas. É sempre, assim, uma oportunidade abençoada de compartilhar aquilo que Deus coloca em nossos corações com vocês, né? Compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário e, tendo mais dúvidas, envie para nós. Já foi colocado aqui o link do Instagram, eu já vi aqui, Michele. Sim, então, eu agradeço mesmo a todos pela participação, né? E queria encerrar a minha participação aqui antes do sorteio com uma oração para abençoar todos vocês. Ok? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Queremos esse momento, Pai, consagrar esse momento no Teu altar. Te agradecer, Pai, pela participação de todos aqueles que estão aqui conosco, todos aqueles que estão inscritos nesse curso, realmente procurando, buscando ter intimidade contigo. Eu peço que o Senhor os abençoe com disciplina, com determinação, com perseverança, para que eles continuem nessa jornada de conhecimento do Senhor e da sua palavra, da sua verdade. E que assim o Senhor possa se revelar a eles, que o Senhor possa, Pai, acolhê-los no seio da sua família e que o Senhor possa abençoá-los de acordo com a sua vontade.
Abençoe cada um participando, cada um que está inscrito no curso nessa noite, nessa semana, e que eles se sintam encorajados, motivados a perseguir esse objetivo ambicioso de conhecer o Senhor e a Tua palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com cada um da nossa equipe, que o Senhor continue nos dando direção, nos dando inspiração para sermos cada dia mais e melhor para honrar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigada mesmo. E em breve a gente vai passar aí a nova data de mais uma live que nós vamos fazer, né? Com a segunda parte das nossas lições, das nossas aulas. Eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela para a gente fazer o sorteio. Espera aí só um pouquinho, pessoal, que eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Pronto. Ó, aqui, tudo na clareza, tá, gente? Nós vamos fazer esse sorteio online, tá bom? Então, ó, serão 2 ganhadores. Então, nós vamos sortear 2 números entre 1 e 727. Deixa eu conferir para não errar. Entre 1 e 727, que é o número de alunos que nós temos matriculados que estão participando do nosso desafio. Então, aqui vai sair os 2 números ganhadores. Eu vou procurar na nossa planilha e vou falar aqui o nome da pessoa. Importante, se você estiver aqui na live, você aguarda o nosso contato. Nós vamos entrar em contato com você para a gente pegar o teu endereço, porque nós vamos enviar a Bíblia para a tua casa, tá? Então, você vai receber a Bíblia na tua casa. E aí, quem está precisando de uma Bíblia de estudo, quem está precisando de uma Bíblia nova, começa a orar, que agora vai rolar o nosso sorteio, hein? Então, ó, tudo certinho. 2 números entre 1 e 727, sortear agora. Ó, os 2 números sorteados, 345. Então, vamos lá. 345. Suspense, né? Que não é nada mal. 345 foi a Antônia Irlene Maciel. Não sei se ela está aqui na live, mas a primeira ganhadora da Bíblia foi a Antônia Irlene Maciel. O segundo número foi o número 27. Então, vamos lá. Espera aí que eu vou... Eu abri 2 vezes a planilha, tá? Então, vou na planilha que eu já estava antes. Número 27. Essa daqui foi quem fez lá no comecinho. Foi o Carlos Rafael Mendes. Não sei se o Carlos está aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Então, ó, Antônia e Rafael foram os 2 ganhadores das 2 Bíblias, tá? Então, cada um deles vai receber em casa. Ó, você que não ganhou, não fica triste. Por quê? Porque nós vamos ter mais sorteios. Então, daqui a alguns dias, nós vamos fazer um sorteio de 10 kits do Encontro com a Palavra. São 10 kits. Então, assim, tem 10 chances de ganhar. Nós vamos fazer na nossa próxima live, tá? Nosso próximo plantão de dúvidas, nós vamos fazer o sorteio desses 10 kits. E no final, para aquele que for até o fim, ó, você tem que terminar todas as aulas. Não tenta enganar a gente, porque não vai dar. Nós vamos sortear um tablet. Você vai receber um tablet, se você for sorteado na tua casa, para te ajudar aí nos seus estudos. Então, mais 2 sorteios nós temos. 10 kits, que daqui a alguns dias vai acontecer, e o nosso desafio ele vai até dia 31 de julho. Então, provavelmente, após 31 de julho, que é o último dia, a gente vai fazer essa live para agradecer todo mundo, né, pelo desafio, falar um pouco dos testemunhos que nós vivemos,
mas sortear esse tablet, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês aqui na nossa live. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o pastor Márcio. Obrigada pelas perguntas, por vocês mostrarem o comprometimento de vocês com os estudos. Não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais. Não esqueçam de enviar o link de inscrição para os amigos de vocês. Divulga mesmo, fala, vem estudar comigo. Fiquem atentos às nossas redes sociais, tem tanto conteúdo, leia a Bíblia também. E, na próxima live nós esperamos vocês aqui também. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima live.